Bom dia a todos, é uma alegria poder estar aqui essa manhã junto com todos vocês para adorarmos o nosso Deus. Semana passada tivemos juntos com os irmãos de Goiânia e dando continuidade à série Vida Interior. Hoje iremos falar sobre nossos sentimentos. Na semana passada falamos sobre nossos desejos, aprendemos que Deus considera nossos desejos, que Deus quer até realizar nossos desejos, quando nos deleitamos nele, quando confiamos nele, quando entregamos nosso caminho a ele. Hoje falaremos sobre sentimentos, e Deus também considera aquilo que nós sentimos. Deus sabe o que nós sentimos, Deus percebe o que nós sentimos. E os sentimentos fazem parte de todos os seres humanos, desde o seu nascimento. Os bebês já nascem expressando seus sentimentos. Eles choram quando nascem. Através dos seus sentimentos, cada pessoa determina seu comportamento em uma direção ou em outra. Nossos sentimentos modulam como somos, como vivemos e como nos comportamos. Os sentimentos podem ser divididos em 3 tipos: sentimentos negativos, sentimentos positivos e sentimentos neutros. Os sentimentos mais comuns que todos os seres humanos trazem em sua vida é o medo, é a raiva, é a alegria, é a felicidade, é a frustração, é a ansiedade, o desespero, o nojo, o ódio, o fracasso. Para que servem os nossos sentimentos? Nossos sentimentos servem para estabelecer nosso relacionamento com o mundo e também com Deus. E também uns com os outros. Vemos na Bíblia Jesus expressando alguns sentimentos que podem nos ajudar de como se identificar com Ele. A tristeza. Lucas capítulo 13, versículo 31 ao 35, a Bíblia afirma assim: naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois da manhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem, em nome do Senhor. Vemos nesse texto Jesus expressando alguns sentimentos em relação à cidade de Jerusalém e dos seus moradores. Jesus lamenta o fato que o povo daquela cidade rejeitou os profetas e os mensageiros de Deus. Você sabia que muitos profetas no Antigo Testamento foram mortos em Jerusalém? Jesus sabia que iria morrer em Jerusalém. E por causa disso, vemos Jesus sentindo uma grande tristeza e frustração, devido à hostilidade daquele povo. Quando que nós sentimos tristeza? Quando alguma coisa nos desaponta, quando recebemos uma notícia que não é boa,
Quando alguém comete o mal conosco, ou cometemos o mal com a gente, quando ouvimos uma notícia ruim, sentimos tristeza com a perda, sentimos tristeza também com a falha, sentimos tristeza com o nosso fracasso. O que causou esses sentimentos no coração de Jesus? Jesus percebeu a inveja e o orgulho dos fariseus, que se uniu com a classe política corrompida para rejeitá-lo e matá-lo. A hostilidade daquele povo que rejeitou Jesus como Filho de Deus. Isso causou tristeza no coração de Jesus. Jesus expressa que Jerusalém ficaria conhecida como a cidade matadora de profetas. E que essa mesma Jerusalém teria um destino assombroso. No versículo 34, vamos perceber o que está dentro do coração de Jesus. Ele expressa assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Olha que interessante o coração de Jesus. Ele fala que a cidade de Jerusalém é uma cidade que rejeitou os profetas, que matou os profetas, que eram enviados de Deus. E ele sente compaixão daquele povo rebelde, daquele povo hostil. Ele faz a comparação do amor de Deus, do amor dele, como o cuidado que uma galinha tem com seus filhos, com seus pintinhos. E a gente pode perceber isso, como a galinha protege seus pintinhos debaixo de suas asas. E Jesus traz essa imagem para nós, de como Ele quer nos proteger, de como Ele quer nos amar. E é interessante que outro sentimento que a gente pode aprender com Jesus é a alegria. Nós vimos a tristeza de Jesus, agora vamos ver Jesus alegre. Em Lucas capítulo 10, do 17 ao 21, a Bíblia afirma assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. É interessante que vemos nesse texto que Jesus tinha enviado 72 discípulos para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para curar as pessoas de suas enfermidades. E eles voltam cheios de alegria. A Bíblia fala. Por que será que os discípulos estavam alegres? Primeira coisa, porque eles obedeceram a Jesus. Quando nós obedecemos a Jesus, com certeza, iremos desfrutar da alegria do Espírito. Eles voltaram alegres porque eles testemunharam em nome de Jesus e viram o poder que o nome de Jesus tem. Eles pronunciaram os milagres
que Jesus, por meio dele, foi feito. Eles presenciaram esses milagres. Eles ouviram de que Jesus falou para eles que o nome deles estavam escritos no céu. Eu não sei, essa manhã, você está feliz hoje? Quantos milagres você já viu Jesus fazer na sua vida? E na vida de tantas pessoas ao seu redor? Será que você está feliz e alegre hoje porque seu nome está escrito no céu? A Bíblia afirma que Jesus sentiu uma alegria proveniente do Espírito. É uma alegria da alma. E isso levou ele a louvar a Deus. Você tem feito isso também? Você tem louvado a Deus? Você sabia que nos evangelhos há somente 2 passagens que relatam Jesus se alegrando? Vemos no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 14 e 15, Jesus afirmando assim: então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente, por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Vemos Jesus priorizando a fé acima da própria vida. Ele se alegrou por não estar em Betânia para salvar a vida de Lázaro, mas que através da morte de Lázaro, a fé dos seus discípulos fosse fortalecida. E esse foi um momento de regozijo de Jesus. É interessante que Jesus se alegrou com a morte de Lázaro, mas Jesus chorou também quando ele viu o povo chorar, porque Lázaro estava morto. Voltando ao texto de Lucas 10, versículo 21, a Bíblia diz assim: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que podemos perceber nesse texto? Uma outra ocasião onde Jesus se alegra, no Espírito Santo. Olha, você sabia que a verdadeira alegria só o Espírito Santo pode dar, pode produzir? O que levou Jesus a ficar alegre nesse reencontro com seus discípulos? Essa alegria de Jesus é proveniente do trabalho de Deus nos corações dos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os pequeninos são os discípulos. Pessoas comuns como eu e você, que ao ouvir o Evangelho, o recebemos com fé e tomamos a decisão de obedecer, de seguir o Evangelho, de entregar a nossa vida para Jesus. E Jesus também fica alegre porque Deus, o Pai, tinha ocultado a mensagem do reino aos sábios e os instruídos. Será que Deus é contra os inteligentes, os sábios, os instruídos? Claro que não. O que Jesus está querendo dizer que Deus é um Deus que se alegra e oculta a mensagem do reino para aquelas pessoas que querem encontrar Ele com seu próprio entendimento, com sua própria sabedoria, não por meio de Jesus Cristo, não por meio da palavra dele. Olha que privilégio nós temos hoje de ter um Deus que se importa conosco. Vemos a alegria como um aspecto importante na nossa jornada de vida. Hoje de manhã, o que tem dado alegria ao seu coração? São as coisas que você consegue produzir nesse mundo ou as coisas do céu? O que nos deixa mais alegre? Estar na companhia de Jesus
ter um relacionamento com Ele, ter uma intimidade com Ele, ou as coisas do mundo? Será que hoje de manhã alguma coisa tem roubado a sua alegria? No Salmo 51, versículo 12, Davi expressa em oração um sentimento que ele estava sentindo no coração dele. Ele expressa para Deus assim: devolve-me a alegria da tua salvação. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Mas o que levou Davi a perder essa alegria? O pecado. O pecado que ele havia cometido de adultério com Betseba. O pecado de assassinato. Ele mandou matar o marido de Betseba, seu amigo Urias, um soldado fiel. Quando a tristeza nos consome constantemente, precisamos olhar para dentro do nosso próprio coração. O que nós estamos sentindo? E buscar a ajuda de Deus, buscar a ajuda dos amigos. Em alguns casos, buscar ajuda até de um profissional. Porque somente Deus pode devolver essa alegria. E a alegria mais importante que um discípulo, um cristão, e qualquer pessoa pode nutrir no seu íntimo é a alegria da salvação. A alegria de ser perdoado. A alegria de ser liberto. A alegria de ser salvo. Vamos aprender com Jesus sobre outro sentimento, a frustração. Em Lucas 19, versículo 41 ao 44, a Bíblia afirma assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Podemos ver nesse texto, mais uma vez, Jesus exteriorizando seus sentimentos. Podemos perceber que Jesus ficou bastante frustrado com a cegueira espiritual do povo de Jerusalém, que era o seu povo. E o que é a frustração? É um sentimento que aparece quando as expectativas de uma pessoa não são satisfeitas, não são alcançadas e nem realizadas. Você já sentiu frustração na sua vida? Ou talvez você esteja frustrado hoje. A Bíblia afirma que Jesus chorou por Jerusalém. Por que será que ele chorou? Você hoje, irmão, amigo, o que tem levado você a chorar? Pelo que você chora? O que causa no seu coração olhar para a cidade de São Paulo, olhar para o nosso país? Quais sentimentos nós nutrimos dentro de nós em relação ao que Jesus está nos ensinando? Por que ele chorou? É bem importante essa pergunta, porque aquele povo não reconheceu que Jesus poderia lhe conceder a verdadeira paz. Jesus chorou por Jerusalém porque o povo estava totalmente perdido, como ovelhas sem pastor. Jesus chorou porque ele viu a falta de esperança daquele povo. Jerusalém estava perdida, mergulhada na corrupção.
Em Lucas 19, versículo 45 e 46, a Bíblia afirma assim: então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Novamente, Jesus aqui, nós podemos tirar alguns sentimentos. Aqui a gente vê que ele está indignado com o que está acontecendo ali em Jerusalém. De que forma a religião está sendo praticada. Aquela cidade estava mergulhada na corrupção. O templo de Deus havia se tornado um covil de ladrões. A religião estava corrompida e virou um comércio. Os profissionais da fé que negociavam usando a palavra de Deus. Jesus chorou por aquele povo, porque aquele povo rejeitou o amor de Deus quando ele veio trazer. Jesus chorou porque a sentença para aquele povo já estava decretada. Como podemos ir além do lamento e da frustração? O que podemos fazer quando nós nos sentimos cansados de ficar lamentando? Você tem se sentido assim ultimamente? Eu, sinceramente, às vezes eu me sinto cansado. Às vezes eu estou meio entediado com todo esse tempo de pandemia. A gente fica lamentando as coisas. A gente fica reclamando das coisas. Irmãos e amigos, o que podemos fazer quando achamos que não aguentamos mais? Que Jesus passou por isso. Ele entra em Jerusalém e é isso que ele vê na cidade. Ele não encontra um ambiente perfeito. Ele encontra, na verdade, um ambiente bem hostil. Mas como que ele lida com os sentimentos dele quando tudo parece estar desmoronando? Alguns podem dizer: tire férias. Pare de sofrer. Encontre um amor novo. Não se reprima, realize os desejos do seu coração. Use Raider, se liberte. É interessante porque quando nós lidamos com nossos sentimentos de maneira superficial, nós podemos até por algum tempo esquecer do sentimento. Mas vez por outra, ele vai estar lá novamente. Então devemos aprender como pastorear nossos sentimentos, de como administrar nossos sentimentos. Tanto os sentimentos bons, como os sentimentos que não são bons, os negativos e os positivos. E mais uma vez podemos aprender com Jesus de como nutrir bons sentimentos em nosso coração, a esperança. Em Lucas 24, versículo 46 ao 53, a Bíblia afirma assim: então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras e lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fique na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou.
Estando ainda a abençoá-lo, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então ele os adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Depois de ser humilhado, rejeitado, desprezado, crucificado e morto pelo seu povo, Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos. Ele reencontra com seus discípulos para transmitir a eles o propósito da sua vida, mais uma vez, o propósito da sua morte, o propósito da sua ressurreição. Nesse texto podemos aprender com Jesus algumas lições de como lidar com nossos sentimentos. Lucas tem o cuidado de concluir seu evangelho relatando a ascensão de Jesus ao céu. Você sabia que a ascensão de Jesus em muitos países ainda é comemorado como feriado? Em alguns países a ascensão é comemorada 7 dias depois do domingo da ressurreição. Em outros é comemorado 39 dias depois da Páscoa. Vamos pensar na ascensão de Jesus. Vemos aqui nesse trecho Jesus terminando sua missão na terra e começando seu trabalho no céu. E essas são as últimas palavras para seus discípulos. No versículo 46, ele lhes disse: está escrito. O que estava escrito? Que o Cristo, que o Messias, haveria de sofrer, haveria de morrer, e ele iria ressuscitar. O que Jesus sofreu para cumprir a sua missão, a missão de Deus na terra? Com certeza ele sentiu tristeza, ele sentiu frustração, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele sentiu rejeição, humilhação, hostilidade, desprezo. Todos esses sentimentos marcaram a vida de Jesus. Mas ele lidou com eles através do seu amor a Deus e ao próximo. No versículo 47, vamos agora imaginar como estava o coração de Jesus nesse momento. Será que ele estava alegre? Será que ele estava seguro? Será que ele estava esperançoso? Ele sentia a sensação de missão cumprida. É interessante, né, a gente ter esse sentimento de quando cumprimos uma missão, de quando cumprimos uma tarefa. E foi esse sentimento que Jesus estava sentindo nesse momento. E isso pode nos dar muita esperança de que também iremos cumprir com a missão de Deus, de que também iremos até o fim de nossas vidas cumprir a missão de Jesus aqui neste mundo. Vamos imaginar como estava o coração dos discípulos neste momento, quando eles viram Jesus ressurreto. Como que eles reagiram? Imagina você, se você estivesse lá com Jesus nesse momento. Jesus foi morto na cruz, foi enterrado, ao 3º dia ele aparece aos discípulos e ele vai ao encontro deles para passar para eles a missão dele. Será que eles queriam conversar com Jesus sobre outras coisas? Será que ele queria saber de Jesus o que acontece no mundo dos mortos? Será que eles queriam especular algum assunto com Jesus? Mas Jesus convida seus discípulos para sonhar com a missão, para abraçar a missão. E qual era a missão que Jesus deu a ele? De pregar o evangelho sobre o arrependimento de pecados, de pregar o evangelho da salvação. Eles deveriam
pregar esse evangelho em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas, começando por Jerusalém, a cidade que mata os profetas, a cidade perdida, a cidade que estava mergulhada na corrupção. E é interessante pensar nisso, porque também vivemos hoje numa cidade, a cidade de São Paulo. Vivemos numa nação, a nação brasileira. E o que nós, como povo de Deus, será que nós estamos sonhando com a missão? Será que há dentro de nós uma paixão por Deus, uma afeição por Deus, um sentimento de amor a Deus e a Cristo que nos leve a fazer qualquer coisa por Ele aqui nesta terra, nessa cidade? Até onde eu e você estamos dispostos a ir para ajudar essa cidade a conhecer esse Jesus maravilhoso? Ele fala aqui no versículo 48, vocês são minhas testemunhas. E o que é uma testemunha? É uma pessoa que relata um fato que viu e ouviu. Ser uma testemunha de Cristo é um privilégio, é uma honra. Jesus nos concedeu o poder do alto, o poder do Espírito, para que, como discípulos dele, pudéssemos cumprir a sua missão aqui na terra. No versículo 50, Jesus abençoa seus discípulos. Olha, eu e você somos um povo abençoado. Deus tem nos abençoado ricamente. Mas essa bênção dada por Deus, nós precisamos também abençoar outros com essa bênção. Somos um povo que mantemos nossa esperança de que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, irmãos e amigos. Estamos de passagem aqui nessa vida. Jesus prometeu que um dia Ele vai voltar com poder para julgar cada um de nós. E Ele vai fazer esse julgamento com justiça. Somos um povo que adora nosso Deus. E devemos buscar a glória de Deus em tudo que nós fazemos. Somos um povo alegre, porque a nossa alegria é saber que nossos nomes estão escritos nos céus. Que essa manhã, que essa semana, você e eu possamos juntos nos identificar com os sentimentos de Jesus e fazer dele o nosso modo de viver e de agir. Oremos. Pai, muito obrigado porque Jesus veio a este mundo para nos salvar. E Ele sentiu tantas coisas que nós sentimos. No nosso dia a dia, na nossa vida, Ele sentiu tristeza, Ele sentiu a rejeição, Ele sentiu a humilhação, Ele sentiu o desprezo, o sofrimento, a angústia. Em alguns momentos Ele sentiu-se frustrado. E assim somos nós também. Mas vemos Jesus lidando com seus sentimentos de uma forma que Ele nunca desistiu de acreditar no Senhor. Por isso, Deus, nós oramos para que nossos sentimentos possam ser identificados com os mesmos sentimentos de Jesus. A gente também possa sentir a alegria, a esperança, o amor, a compaixão, a pureza. Que o Senhor possa dar a cada um de nós uma mente e um coração disposto a honrar o Senhor com nossos pensamentos
e com aquilo que sentimos. Obrigado, porque um dia Jesus vai voltar e Ele nos prometeu que vai nos levar para a eternidade, para vivermos com Ele e contigo, para sempre. Amém.